Olha, você sabe que há pouco tempo o Cereto se meteu numa enrascada danada, né? Que ele decidiu fazer um programa... Normal, né? Normal. Ele decidiu fazer um programa lá sobre quem era grande e quem era pequeno no futebol brasileiro. Você estava de férias, sério. Foi uma polêmica tranquilinha, uma polêmica Ainda bem que eu não tava tranquila, aqui. fácil. Quase não deu repercussão. O Capello, Rodrigo Capello, que era o jornalista convidado para estabelecer, no ponto de vista dele, que o futebol brasileiro tinha uma elite, já não tem mais tantos clubes grandes, ele defendeu esse ponto de vista sob uma ótica econômica, poder de investimento, com o que faz, e é a grana que faz você ter um elenco farto capaz de disputar títulos nos pontos corridos. Pois bem, a gente ficou com aquilo na cabeça, a repercussão daquele caso, e a gente achou que deveria fazer um ranking técnico, meramente técnico. Esquece a grana. Depois a gente vai ver se a grana influencia ou não nesse ranking. Vamos ver nos pontos corridos quem mostrou ser grande, quem foi G4, quem foi time intermediário, quem foi time de zona de rebaixamento na história dos pontos corridos, que começa em 2003 e vai ser disputado a partir de amanhã o nosso Campeonato Brasileiro. Os critérios que a gente estabeleceu para formar esse ranking, depois de muito debate, muito estudo, foram os seguintes. Participou do campeonato, ganha 25 pontos. Por que isso era importante? Tem time que participou todo ano, não ganhou nenhum título, mas esse time tem que estar premiado de alguma forma, contra outros que participaram menos. Então, entrou em campo, jogou o campeonato de pontos corridos, 25 pontos. Foi campeão, ele soma mais 100. Tudo isso aqui é somado. Soma mais 100 para o campeão. O vice, 70. Estava no G4, você leva 50. Então, para explicar, o campeão, por exemplo, ele parte de 25, mais 100, mais 50. Teve vaga na Libertadores, ganha mais 10. Porque nem todos os times que vão para a Libertadores estavam no G4. Teve time que se classificou em quinto, em sexto, André, soma mais 10. Para dar um exemplo, por exemplo, o último Fala. campeão brasileiro, Palmeiras. Sim, Tem 25, mais 100, isso. mais 50, são 175. Mais 10. Mais 10. Mais 10. 185, Isso. menos É 80, comum. porque teve um rebaixamento na sua história. Exatamente, Então, 105. Por exatamente. que tem acúmulo? Porque a gente foi o critério que a gente adotou. A gente foi fazendo várias simulações, a gente entendeu que o acúmulo era a maneira mais justa, que serve para todo mundo. O vice também, ó. Ele vai ter 25, aí mais é para premiar os times da parte de cima. 25, mais 70, mais 50, mais 10. Aí os times do G4 não vão ter os 70 pontos. E o rebaixamento, menos 80. Ele é um peso grande, o rebaixamento. Então, vocês vão ver que, às vezes, um time ganha muito, mas se ele tem rebaixamento, ele tem uma posição inferior a outros que ganharam menos, mas tiveram campanhas mais regulares. Esses foram os nossos critérios, debatidos por quase um mês, e a gente fez isso. Esse foi o nosso estudo. Você não gostou do critério, Pet? Não. Só ponto talvez de raciocínio só. Que quando você fala campeão, poderia já logo botar 150, assim, ou 170. Não, a gente foi somando. Somando, A gente foi somando. Alguém quer questionar o regulamento? Eu achei legal. A gente... Achei legal. Eu tava pensando aqui, só uma coisinha, o peso da história, mas é técnico, né? Técnico. É meramente técnico. A gente quer mostrar qual foi o 16 desempenho... anos, né? Isso. De 2003 para cá, até o ano passado, o desempenho... Por exemplo, os times desse ano ainda não contam 25. Não começou o campeonato ainda. Só até o ano passado. Esses foram os nossos critérios. E aí deu nisso aqui, ó. Eu vou mostrar primeiro como os times pontuaram. Vamos lá. Em termos de participação... Flamengo, Santos, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, que não tiveram nenhum rebaixamento nos pontos corridos, tiveram 16 participações. O Corinthians... Nacional teve. O Internacional teve. Teve, verdade. 15, por isso está 15. Ó. Então, nessa faixa aqui, Flamengo, Santos, Fluminense, São Paulo, Cruzeiro, não tiveram rebaixamentos. 16 participações. O Inter, 15, Corinthians, 15, cada um com rebaixamento. Igualmente o Clube Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Palmeiras, 14 participações, o Botafogo, 14, o Vasco, 13, o Goiás, 11, o Bahia, 7 participações, a Chape, 5, o Avaí, 5, Fortaleza, 3, Ceará, 3 e pela primeira vez o CSA vai jogar o Brasileirão por pontos corridos. Os campeões
foram os seguintes. O Corinthians é o maior campeão da era de pontos corridos, com 4 títulos. Depois vem Cruzeiro e São Paulo com 3 cada um. Fluminense e Palmeiras, 2 títulos cada um. 1 título para Santos e 1 título para Flamengo. Vice, que soma bastante pontos também ali no nosso critério. 3 vezes o Santos, 3 vezes o Internacional, 2 vezes o Grêmio, 2 vezes o Galo e 1 vice para Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. G4, vamos ver os times que mais ficaram no G4. O São Paulo é o time que mais vezes ficou entre os 4 primeiros, seguido pelo Grêmio. Olha que interessante, o Grêmio e o Inter, já vou dando uma pista do que vai ser o ranking. Eles não têm títulos nos pontos corridos, mas eles estão sempre ali no G4. Sempre ali no G4. O Cruzeiro, 6. O Santos, 6. O Palmeiras, 6. O Inter, 5. O Corinthians, 6. Flamengo, 5. Fluminense, 4. O Atlético Mineiro, 3. Tem mais uma página ainda de times no G4. Atlético Paranaense 2, São Caetano 1, Goiás 1, Vasco 1 e Botafogo uma vez no G4. Vaga na Libertadores, via G4 ou via 5º, 6º lugar. São Paulo 10, Cruzeiro 8, Grêmio 7, Santos 6, Palmeiras 6. Corinthians teve 6 também, vamos virar a página. Flamengo 6, Inter 5, Atlético Mineiro 4, Atlético Paranaense 3. Fluminense teve 3 também. O Botafogo 2 vezes, São Caetano, Curitiba, Goiás 1. Assim como o Paraná, que não está nesse ranking, nem precisava estar aqui, né? O Vasco e a Chape. Rebaixados nos pontos corridos. O Vitória, que não está no nosso ranking porque não disputa a Série A. A gente vai colocar no ranking apenas os 20 que disputam. Tem como voltar lá, gente? Obrigado. O Vitória é o que mais caiu, 4 vezes. O Vasco, 3. Figueirense, 3. Figueirense e Coxa não disputam esse ano, mas estão aqui para ilustrar. Avaí, 3 também. Ponte Preta, 3. Sport, 3. América, 3. 2 vezes. O Goiás, que vai jogar esse ano. O Bahia, que vai jogar esse ano. Criciúma, que não joga. Portuguesa, que não joga. Náutico, que não joga. Guarani, que não joga. Fortaleza, que joga. O Santinha, que não joga. Atlético Goianiense e o Paraná, que não joga. Lembrando que rebaixado é menos 80 no ranking, hein? Uma vez, Internacional, Grêmio, Brasiliense, Paysandu, Atlético Mineiro, São Caetano, América de Natal, Juventude, Corinthians, Ipatinga, Santo André, Grêmio Prudente, Ceará, Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras e Joinville. Agora chegou o momento da verdade. O ranking deu nisso aqui. Eu confesso que me surpreendi com alguns dados do resultado final, mas como a gente estabeleceu critérios, depois os critérios ajudam a entender isso aqui. O São Paulo não é o maior vencedor dos pontos corridos. Ganhou 3 vezes, o Corinthians ganhou 4. Mas a quantidade de vezes que o São Paulo esteve entre os 4 primeiros... E nunca caiu, né? E nunca caiu, você tem uma participação a mais e não desconta rebaixamento, leva o São Paulo à liderança do ranking. Em segundo, o Cruzeiro, que também nunca caiu, jogou todas as edições. Em terceiro, o Santos, que nunca caiu. E em quarto, o Corinthians. O maior vencedor dos pontos corridos, em termos de título, é o Corinthians. Mas ele aparece em quarto lugar, porque ele é irregular. Ele ganhou mais, mas ele fez campanhas muito ruins, como até do ano passado, quando brigou para não cair. E tem um rebaixamento, uma participação a menos. Isso levou o Corinthians ao quarto lugar nos nossos critérios. Depois vem o Grêmio, que não tem nenhum título, mas o fato de ter jogado bastante edição, sempre lá em cima, vice, terceiro, quarto, faz o Grêmio estar na 5ª posição, à frente até do Palmeiras. Esse foi a minha surpresa. Falei, caramba, vai ficar na frente do Palmeiras, que ganhou 2 vezes? Ficou, porque ele é mais constante que o Palmeiras na era dos pontos corridos. Os dois caíram uma vez, né? Sim. Então, pesou mais pro Palmeiras a queda. Em relação Na verdade, aos o que pontos. pesou aqui mesmo, Casão, foi o fato do Grêmio estar sempre no G4. Então, ele tá 5 pontos a mais, né? Incrível, né? Acabou anulando os 2 títulos do Palmeiras, que tem uma pontuação considerável, né? São 100 pontos para o título. Mas o Grêmio fez campanhas tão consistentes que ao longo dos anos ele ficou na frente do Palmeiras aqui do ranking. O Fluminense também tem um título a mais do que o Flamengo, né? Ficou abaixo do Flamengo porque o Flamengo é mais constante, é mais regular do que o Fluminense. Nunca caiu. E nunca caiu.
O Internacional. Essa diferença de 80 pontos, Sim. 50. Né? Sim, sim. O Fluminense também nos pontos corridos não caiu, nos pontos corridos. O Internacional é o 9º, o Atlético Mineiro é o 10º. Essa seria a primeira página, portanto. Vamos para outra? Aí vem o Atlético Paranaense, o Botafogo, o Vasco. E eu acho que é interessante a gente olhar para essa pontuação mais baixa aqui, porque ela diz muito sobre o desempenho do Botafogo e do Vasco nos pontos corridos. É, historicamente, um desempenho de parte baixa da tabela. O Botafogo é o 12º no nosso ranking, o Vasco é o 13º, com uma diferença mínima em relação ao Goiás. Mínima mesmo. Aí vem a Chape, o Bahia com apenas 15 pontos, são muitos rebaixamentos para o Bahia, né? E aí a turma que está negativa. O Ceará com menos 5, o Fortaleza com menos 85, o Avaí com menos 115 e o CSA sem ponto, porque ele nunca disputou. Ele nunca disputou o campeonato por pontos corridos. Eu acho que isso aqui é um recorte interessante. Mais que a gente discutir, Botafogo e Vasco, para mim são gigantes, enormes, nunca deixarão de ser. Mas esportivamente, nos pontos corridos, Botafogo e Vasco não conseguiram competir como gigantes. Acho que esse ranking mostra muito claramente isso. Eu gostei. O que vocês acharam? Eu acho que mostra o que foram os pontos corridos. Esse Eu achei interessante. Mostra principalmente que se você não tiver regularidade nos campeonatos de pontos corridos, fatalmente você não vai conseguir atingir o objetivo. Em cima desse critério. Esses critérios que foram montados aí. E aquele dia, no programa do Cereto, você podia atacar a subjetividade que o programa levantou. Bom, como assim? Eu sou grande, eu sou gigante. Então aqui a gente não vai discutir a grandeza do Vasco e do Botafogo, porque para mim eles são, de fato, gigantes, enormes. Mas esportivamente são equipes que não conseguiram competir na era dos pontos corridos. Como colocar aquela primeira página de quantas participações? Claro, põe na tela pra gente. Aqui Aqui você quiser, a gente recupera. Dúvida de... Participações, tá na tela. Não, participações. Tem 5 clubes com 16, 5 com 15. Isso, 5 com 15. isso. Roda. O que mais você quer ver aí? A próxima, quanto tem? Vai na próxima. 5 com 15 ou não? 5 com 15. O Corinthians tem 15 e ele nunca caiu. O Corinthians caiu uma vez. Por isso Ele tem caiu uma 15. vez. O Corinthians caiu uma vez. Caiu em 2007. Caiu uma vez. Foi o Olha o peso que Palmeiras. jogou ele pra Palmeiras, quarto. 2 caídas. Palmeiras tem 2 quedas. 2 participações menos, 14. Por isso que perde bastante ponto. Sim. São praticamente 105 pontos. 160 com mais Ou mais duas 50. partes. Na verdade, não. O Palmeiras tem uma queda em 2002, né, produção? Me ajuda. Em 2002, que não era pontos corridos. Mas como a primeira edição dos pontos corridos é 2003, ele não participa. Então, Então ele tem uma participação a menos, 25 pontos a menos não jogou. do Palmeiras, mas ele joga. Mas não tem o menos 80, que eu- porque o rebaixamento dele foi em 2002, que é o último ano do sistema de mata-mata, quando o Santos foi campeão. Então o Palmeiras, na verdade, ele tem um rebaixamento nos pontos corridos, mas jogou 2 vezes a menos em relação a quem nunca caiu. mais ou menos que simulação. É o caso do Botafogo também. Simulação do ATP, né? Da pontuação do ATP. Todo ano tem que repetir a pontuação. Sim, Começa sim. nessa. Eu gostei do ranking, cara. A gente quer manter esse ranking aqui como tradição do Seleção e atualizar com os mesmos critérios desse ano. E aí eu acho que fica fácil de entender como é que um time que não foi campeão está atrás de um que não foi. Porque não é um ranking por títulos. É um ranking que mede a regularidade dessas equipes nos pontos corridos. O quanto essas equipes vêm competindo. Times que estão batendo na trave ganham muitos pontos na parte de cima da Eu tabela. achei muito bom. Eu gostei. Isso é um ponto Interessante. corrido. Agora, se fizer todos os campeonatos brasileiros, aí seria porque- mais matemática, mas Daria para dividir a história do Campeonato Brasileiro em 3 fases. A era pré-71, que é a fase das Copas, que depois vieram a ser reconhecidas como Campeonato Brasileiro, Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, menos times, mata-mata. Aí começa em 71 o campeonato organizado pela CBF com esse nome de Campeonato Brasileiro, formatos diferentes, muitos times, mas principalmente mata-mata. E aí a era dos pontos corridos, que é de 2003 até aqui.
que eu acho que é uma era, você pode até não gostar do formato, mas que acaba medindo com mais precisão aqueles elencos mais preparados. Mais né? justiça também, né? Com mais justiça. Quem se preparou, quem se planejou. Por exemplo, no mata-mata, né? Você pode ter uma surpresa. Hoje, dificilmente, você vai ter uma surpresa de um time que não teve um bom desempenho durante todo Você o vai ter campeonato. surpresa num jogo. Não, É, no caso, num jogo. eu pego, por exemplo, de 92, isso porque o Botafogo fez uma campanha em 92 absurda, né? Com Renato, Carlos Alberto Santos, Dias, Valdeir. Se tivesse parado o campeonato na primeira fase, porque ficaram 8, dividiram 2 grupos de 4 para jogarem entre si, e depois saía um de cada grupo para jogar a final. O Botafogo teria que colocar 11 pontos, né, para o segundo lugar, se naquele ano tivesse sido o campeonato de pontos corridos. Aí quando você chega na outra fase, aí você atravessa o momento onde tudo se encaixa. Tudo se encaixou aonde? 4, 5, 6 jogos. Aí acabou. Então você leva uma vantagem. Aí você tem a surpresa, né? Foi exatamente o que aconteceu com o Flamengo nesse período. O Botafogo classificou do lado de lá, até pela superioridade e competência. E nós conseguimos derrubar todos, Internacional, Vasco e teve mais um, que tinham feito campanhas melhores, porque o Flamengo foi o 8º nesse ranking. Né? O Botafogo foi o primeiro, o Flamengo foi o 8º. Você dividiu em 2 grupos e terminou. Porque tem a questão do momento. Nesse campeonato, da forma como é de pontos corridos, isso aí dificilmente O vai Santos, isso em aconteceu com o 2002, Santos. que foi o último campeão, o Santos foi 8º colocado. O São Paulo foi o primeiro colocado. Isso. E aquele time do Santos é uma super surpresa, cara. É uma super zebra. Porque hoje é fácil olhar para aquela molecada, Mas e Robinho, Atlético Paranaense Diego. ano anterior, né? Atlético Paranaense foi em 2001, exatamente. Mesma coisa. Acho que classificou como 7º, 8º no playoff, né? O mata-mata dá essa Mata-mata possibilidade, dá né? essa Não, e o Santos, cara, quando começa o ano, o Santos estava numa crise financeira danada em 2002. Era o Leão, o treinador. O Celso Rotti começa o ano Depois e não fica porque o Santos não tinha dinheiro para renovar pelo mesmo salário, oferece menos, e o Celso não acreditava que aquele elenco de garotos, Ô, André, é Robinho, exatamente Diego... isso. Em 92, a situação do Flamengo, em termos financeiros, era a mesma coisa. Entendeu? Tinha que matar um leão a cada E dia. aí subiu toda aquela molecada lá. É a mesma coisa. Essa possibilidade, na era mata-mata, existia. Né? Hoje, vai ser muito difícil que isso aconteça. Zebra impossível.